Olá, a paz a todos. No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, nós vamos conversar com Norma Braga, autora, doutora em literatura francesa, mestre em teologia filosófica, consultora de imagem e que desde 2011 também atua ministrando palestras com temas como cosmovisão cristã, literatura e feminilidade. Norma, a paz. É um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. Não só como preletora do encontro Ele por Nós, realizado, organizado pela Aliança Feminina das Igrejas de Nova Vida, aqui em Nova Iguaçu, na ICNV Nova Iguaçu, mas também para esse bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço também pela participação da Andréia, da ICNV Copacabana, e Alcione, da ICNV de Magé. Podemos começar? Eu que agradeço. Bom, Norma, qual a sua definição sobre o tema cosmovisão cristã e a imagem feminina? Eu parto do princípio de que no Éden, quando nós caímos em pecado, nós quisemos ser iguais a Deus, quer dizer, subir muito alto para uma criatura, mas acabamos descendo muito baixo para uma criatura humana, quando Paulo diz em Romanos 1 que nós passamos a adorar deuses até em formato de animais, e que a gente transfere isso para os nossos relacionamentos. E isso para a mulher, ela tem um aspecto relacionado à imagem. Nós temos a tendência de querer subir muito alto e competitividade, tudo isso, ou então nós dizemos, não, eu não consigo me adequar a esses padrões de beleza e nós ficamos se sentindo mal, por isso. Então a gente experimenta isso em relação à nossa imagem também. Sim. E como falar de um tema muitas vezes polêmico, para os dias em que nós vivemos atualmente, qual a abordagem que você usa para conseguir falar sobre esse tema que em alguns momentos acaba confrontando com novas ideias, movimentos que são pregados e utilizados nos dias de hoje? Sim, eu acredito que hoje nós não temos tanto a idolatria a imagens de animais, tudo isso, mas nós idolatramos pessoas famosas, idolatramos pessoas que nós amamos, inclusive, e que se o nosso valor como ser humano estiver em um ídolo, em uma outra pessoa, seja a admiração do outro, seja o amor do outro, nós vamos cair em idolatria. Nós não vamos entender que o nosso valor está em sermos amados por Deus. Então é isso que diferencia, porque quando a pessoa não tem essa perspectiva cristã, ela cultua ídolos sem ter noção disso. Então ela vai querer ser igual a artista da TV, ou então ela vai se sentir mal porque ela não está dentro dos padrões. Hoje os padrões de beleza estão muito estritos, muito mais do que quando eu era mais novinha. E então a perspectiva é essa, que a gente encontra o descanso para o nosso valor próprio, para a nossa autoimagem, quando ele está em Deus, descansando em Cristo e não na criatura. Sim. Vocês teriam alguma coisa a acrescentar ao tema, Andréia? Eu gostaria de colocar aqui, de perguntar para a Norma, o que ela coloca para a gente, é o seguinte: como aplicar o conceito da mulher virtuosa de Provérbios 31 sem distorcer para uma realidade de uma mulher heroína? Como fazer isso? É muito interessante, porque a mulher virtuosa, tem gente que fala que ela não existe, A ideia da mulher virtuosa é apresentar várias formas de ser mulher, como todas elas são agradáveis a Deus quando feitas, em primeiro lugar, para o Senhor e, em segundo lugar, para as pessoas que nós amamos. Então, eu acho que tem mais a ver com as diversas funções que nós podemos ocupar. Porque hoje tem isso também, Cada lado puxa, um lado mais feminista puxa para o trabalho fora de casa, e carreira e salário, e um lado antifeminista puxa muito para o lar, então também não pode trabalhar fora. Tudo muito congelado. Então a mulher. Polarizado. Exatamente.
Aí a mulher de Provérbios 31 vem para quebrar toda essa polarização e dizer, não, eu cuido da minha casa e eu vendo propriedades. Pronto. Né? O equilíbrio é possível na palavra. Sim, né? exatamente. Eu creio que a prioridade é do lar, né? Porque esposa e mãe são insubstituíveis, mas também não é assim, né? Não pode ter nenhuma voz pública. Acho que o antifeminismo está meio exagerado. Você acha? Eu tenho uma pergunta. Como que você vê o estudo da teologia sistemática na vida, no cotidiano de uma mulher? Uma dona de casa, uma mulher crente, cristã, que frequenta a igreja. E que você acha que esse estudo pode auxiliá-la nessa visão, nessa cosmovisão, a respeito até desses assuntos feministas, antifeministas, entendeu? Como a teologia, o estudo da teologia, de forma sistemática. De forma sistemática, se ela aprofundar na teologia, na palavra de Deus, ela vai ver que existem várias formas de ser mulher. A Bíblia nos apresenta mulheres que ensinam a palavra, mulheres que guerreiam, mulheres que profetizam, enfim, são muitas funções. E às vezes nós nos encastelamos um pouco em bolhas, né? E nós privilegiamos algumas dessas funções e negligenciamos outras. Então eu creio que vai muito nesse sentido da pluralidade do ser mulher e no aprofundamento. Você encontrou alguma dificuldade nessa questão quando você começou a estudar teologia? Porque parece ser algo ainda muito próprio do masculino, do homem. Você ainda vê você ainda tem essa visão em relação à teologia, estudo da teologia? Eu acredito que as mulheres precisam entrar na teologia, porque por mais que nós tenhamos coisas em comum com os homens, o nosso olhar é diferente. É um olhar mais voltado para a questão dos relacionamentos, enquanto os homens, eles às vezes se voltam muito para abstrações, né? O que é isso, o que é aquilo, conceitos, e a gente meio que bota o pé mais no chão. Então a impressão que eu tenho é que o que é desejável é o equilíbrio, essa contribuição feminina mesmo, porque senão a teologia fica lá, começa a ter falta de ar, de tão alto que sobe, né, nas abstrações, e a coisa fica meio sem substância. Bom, e para finalizar, com base em todo o conteúdo que foi ministrado no evento hoje, qual é o ponto principal que pode ser aplicado na vida da mulher cristã e também na vida secular, né? Dentro de tudo que a gente aprendeu, né, que a gente aprende com esse tema, qual a principal aplicação que você encontra, tanto na vida da mulher enquanto serva, né, de Cristo, mas também nas atribuições do cotidiano, do dia a dia, né, como esposa, como mãe, como filha, como profissional? Sim. Para mim, esse tema está muito conectado à questão da idolatria. O que é a idolatria? É quando você quer adorar uma criatura. E na nossa cultura, a gente adora mais seres humanos do que estátuas de animais e tal. Mas aí é que tá. Nós temos um Deus que nos fez e que é a fonte de toda a diversidade, toda a riqueza de todos os seres humanos. Então é só em Deus que a gente consegue encontrar a nossa particularidade, o nosso espaço para ser aquilo que está na cabeça dele quando nos fez. Se a gente se mira em outra criatura, a gente se reduz. É como se fosse um violoncelo tentando caber numa caixa de violino. Não vai caber, porque a forma da criatura é pequena demais. Então, à medida em que nós adoramos ao verdadeiro Deus, nós temos mais liberdade para ouvir dele quem nós somos, e se ele quiser fazer uma mudança radical na nossa vida, na nossa forma de se apresentar, nas nossas funções, tudo como ele fez na minha, porque essa questão da imagem, eu só despertei para isso já durante, na década, quando eu 40 anos de idade, depois dos 40 anos de idade que eu despertei para isso, quer dizer,
como assim? Qualquer adolescente começa a gostar de maquiagem, mas eu não tive essas fases. Então, se Deus, quando eu me converti com 24 anos, se Deus tivesse falado, você vai se tornar consultora de imagem, eu ia morrer de rir. Como assim? E, no entanto, as coisas foram acontecendo de uma forma, e eu amo isso, eu amo essa liberdade que a gente tem em Cristo. Que em algum momento Deus chega e fala, ó, agora vai ser assim, beleza, eu não estou me mirando na criatura, eu preciso de ser impulsionada como o vento, né? Andréia, Alcione, vocês têm mais alguma coisa? Só uma que eu queria colocar exatamente aqui, para você falou, vai fechar. Eu falei, não, não deixa fechar, não. Só umazinha que eu falei aqui. Existe uma máxima agora do feminismo que diz, muito repetida nos dias de hoje, que é lugar de mulher é onde ela quiser. Quais são os limites que você vê disso dentro da cosmovisão? Pois é, é interessante, né? Porque esse discurso do empoderamento, ele já parte de uma ideia de que a gente vai se desvalorizar. Então, toda hora alguém precisa ficar dizendo, não, você é maravilhosa, você é linda, você é perfeita, né? Só que aí só reforça que a gente coloque todo o nosso valor em cima do olhar de outra pessoa. Na dependência. E não vai adiantar, porque a gente vai querer se moldar para ser admirado por aquela pessoa. Dependendo desse conceito humano. Exatamente, moldada pela cultura. Enquanto só em Deus a gente tem a liberdade de fato. E acontece uma frustração, né? Uma frustração, porque a mulher não se Não encaixa. consegue se encaixar e Porque nem o agradar. o ser humano é limitado, né? Tudo. Existe limitação, então Exatamente. nunca vai saciar essa questão, porque só o Senhor pode suprir isso, Uma né? frustração de não se encaixar na expectativa dos demais e, consequentemente, de não se encontrar, porque quando você não quer agradar a todos, você não agrada a ninguém, e principalmente a você mesmo, né? Então, o nosso foco tem que ser realmente se espelhar em quem Cristo quer que nós sejamos, né? Imitadores de Cristo, literalmente, né? Exatamente. Imitadores de Cristo. Eu acho assim, uma mulher com uma mente cristã, uma mente com essa cosmovisão cristã, ela tem, até essa frase, ela soa de forma diferente no seu interior. É porque a feminista, ela ouve essa voz, essa fala, e ela descamba talvez para um lado muito longe daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Mas quando eu tenho uma mente tomada, a mente segundo Cristo, a mente de Cristo, eu olho para essa frase e eu vejo, se Deus permitir, né, esse empoderamento é o poder de Deus na minha vida, para eu fazer aquilo que Ele me permitir fazer, né, eu ter criatividade, imaginação. Ele dá sabedoria para esse comportamento, né, para essa conduta, esse né? conhecimento, esse né, equilíbrio. Norma? A mulher hoje cristã, ela precisa conhecer a Deus. Eu acho que a gente tem vivido muitas situações sem um aprofundamento de quem é Deus. E Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou o de Cristo. A referência última não é Paulo, é Cristo. Então, mesmo quando nós admiramos muito uma pessoa piedosa e tal, a gente se espelha nela, mas não como se ela fosse Deus para a gente. Né? Que eu tenho que ser exatamente com... O problema do ser humano é que, mesmo quando ele fala em liberdade, ele está propondo prisões. Então, eu vou libertar você do lar. Agora, toda a sua energia principal vai ser para a carreira, mas vira uma outra prisão também. Sim. Tanto que as mulheres hoje elas estão sobrecarregadas, né? Porque elas têm que ser excelentes em tudo. Exteriormente, inclusive, né? Padrões de beleza hoje são altíssimos. Então, a gente tem que manter a cabeça no lugar e de fato, olhar para Jesus. Com certeza. Bom, muito obrigada, Norma. Mais uma vez, a gente agradece muito pela sua participação, por toda a contribuição e até a próxima.